Hi, hello, tudo bem? Chegou o grande vídeo esperado aí principalmente pelos meus alunos, que sempre me perguntam: professora, a senhora já viajou, já foi para os Estados Unidos? É, é difícil falar inglês? Quanto tempo a senhora levou para aprender inglês? E as perguntas não param, né? Então eu disse: olha, eu vou fazer um vídeo para explicar, para responder, porque é muita pergunta e às vezes assim, né, dentro de um momento sala de aula, não cabe ou também não dá tempo de parar para explicar essas coisas e falar, né, esse tipo de assunto. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer aí, para responder e matar a curiosidade dos meus alunos, que eu amo tanto, tá? Então, para vocês, meus queridos e queridas, vamos lá, eu montei aqui as perguntas que eu acho que são mais importantes e que vocês estão sempre, né, me perguntando. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu selecionei aqui, que é muito comum. Professora, a senhora já foi para os Estados Unidos? Já fui. Fui uma vez, tem muito tempo, foi muito bom, né? Fui com família e assim, fui nos parques, né? Fui para Flórida e lá eu visitei algumas cidades na Flórida, como Fort Myers, St. Petersburg, Miami, a famosa Miami, Orlando, que tem os parques, e fui a Tampa também, que tem um parque muito bacana que é o Busch Gardens. Então, num outro vídeo eu pretendo colocar algumas fotos, né, para vocês verem. Mas para esse aqui eu só vou ficar com as perguntas, tá? Então, foi isso aí. A gente chegou lá e ficamos numa van, né, para poder com a bagagem e tudo, para ficar mais à vontade. Então foi alugado uma van e aí a gente se deslocou aí nessas cidades que eu mencionei, tá? É lógico que o tempo maior foi para Orlando por causa dos parques, né? O objetivo eram os parques e Orlando e Miami foi mais para visitar e fazer algumas comprinhas. E Tampa. Tampa também tem Busch Gardens, que é um parque maravilhoso. E é isso aí, tá? Então já fui sim para Flórida, ok? A outra pergunta. Professora, você estudou inglês por quanto tempo? Vamos lá. Eu não parei de estudar inglês, né? Eu comecei muito nova, creio que os meus 10 anos eu já estava começando em cursinho e no colégio, né? Mas eu entrei em cursinho de inglês, língua inglesa, e foi o que eu gostei, eu desenvolvi muito nessa área, eu gostei muito, então eu aprendia com muita facilidade. Então, os meus pais investiram em cursinho para mim, tá? Porque eu gostei, eu me adaptei e acabei fazendo a faculdade de letras, português e inglês na UFRJ. E me dediquei a isso e sou professora de língua inglesa, certo? Certo.
Vamos a outra pergunta. Professora, você falou em inglês quando foi para os Estados Unidos? Ah, essa pergunta aí. Sim, falei. Aproveitei que eu estava lá naquele momento, né? Com 24 horas em contato. Não digo 24 horas porque eu parava para dormir, obviamente. Mas, assim, o tempo que eu podia, eu aproveitava para trocar umas palavrinhas com alguém, né, um local. E sim, quando eu fazia compras também, eu aproveitava para trocar umas palavras e treinar também ali o meu inglês, tá? E eu me lembro muito bem que eu comprei uma câmera fotográfica e eu fiquei conversando muito tempo com um canadense. Sim, trabalhava no shopping, né, na loja lá no shopping, mas não era americano, era canadense. Mas assim, o inglês dele foi também muito legal. Ele também tinha muita curiosidade para saber a nossa língua e eles confundem muito, não sabem bem o português, não sabem que aqui no Brasil se fala o português, né? Eles confundem achando que às vezes é o espanhol ou o castelhano. Então você tem que dar uma parada, esclarecer, mostrar ele e tal. Então isso aí foi muito bom para mim porque eu aproveitei, treinei e falei sim, foi muito bom, tá? Qual a outra pergunta? Ah, sim, professora, como eu faço para falar inglês? Bom, todo mundo quer falar, né? Assim, uma língua estrangeira, o objetivo principal é falar, creio eu, assim, as pessoas têm muita vontade de falar. Olha, a minha sugestão e a minha história com a língua inglesa foi ouvindo muita música, e eu acho que é o que vocês podem fazer, que ajuda. Eu ouvia, repetia, eu escrevia a letra, e isso me ajudou bastante, a letra da música em inglês, tá? Músicas que eu gostava, então eu praticava dessa forma. É claro, eu estudava gramática, vocabulário, mas eu gostava muito de estudar com letra de música. E assim, hoje em dia, na minha época, assim, mais, né, uns anos atrás, a gente não tinha internet, não tinha os filmes, a gente não tinha acesso a eles no original, então, mas hoje em dia é muito fácil, então uma outra ideia aí seria assistir filmes sem colocar a dublagem, né? Colocar no original. Pode até colocar a legenda lá para você ter acesso, para ter uma ideia do assunto, mas evita olhar para a legenda e procura falar, procura ouvir, né? Procura ouvir a voz, até a voz da pessoa, né? Porque às vezes a voz muda muito, né? O do dublê, da pessoa que está ali fazendo a dublagem, muda muito da voz original daquele artista. Então, aproveita para ouvir no original a voz da pessoa e o que ela está falando, né? Para você treinar o ouvido. A gente precisa treinar os nossos ouvidos, porque é um idioma que você não tem muita facilidade de ter alguém que possa falar e trocar ideia com você. Então, aproveita a televisão, música, que é uma boa dica aí que eu deixo, tá? O meu caso foi mais basicamente com letra de música mesmo, porque também passava no cursinho, sabe? Tinha uns vídeos e a gente tinha acesso, então a gente assistia muito vídeo, e isso ajudava bastante, tá? Outra pergunta e última. Professora, falar em inglês é difícil? O que eu posso falar? Claro que não, mas assim, cada um é cada um. Eu não achei difícil, para mim fluiu assim muito bem. Eu tive facilidade, eu tenho facilidade para ouvir e imitar o som, né, daquilo que eu estou ouvindo. Então, mas isso é uma característica minha, particular, né? Nem todo mundo tem essa característica. Então, assim, para mim foi tranquilo eu falar, eu ouvia, eu repetia
Então, por isso eu me adaptei muito bem ao inglês e hoje trabalho com, né, trabalho com a língua inglesa. Mas, assim, se você tiver uma certa dificuldade, a ideia aí talvez seja você repetir mais, né? Ouvir mais, colocar mais, assim, se disponibilizar mais a ouvir o idioma, porque é uma forma aí que você tá, o seu cérebro está guardando lá as informações, tá bem? Então é isso, eu vou ficando por aqui, chega de blá blá blá, e espero que você tenha curtido, gostado aí e entendido aí, tirado as suas, matado a sua curiosidade, tá bem? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus coleguinhas e pessoas que você sabe também que curtem inglês, porque eu deixei umas dicas boas aí para você que quer estudar inglês e quer melhorar, quer saber falar. Então é isso. Tá bem? See you, bye!